Vamos dando continuidade nos estudos, que o Senhor nos abençoe. Gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Atos, no capítulo 16. Amém? 16. Então, meus irmãos, dando continuidade nos nossos estudos, nós aprendemos domingo passado que Paulo... acho que está meio baixo, né? Tá bom. Paulo novamente iria partir para a sua segunda viagem missionária, dessa vez não junto com Barnabé, mas com outros irmãos, né? Silas, depois Timóteo, depois Lucas, como nós vamos aprender aqui, com o objetivo de rever os irmãos na fé, daquelas cidades que ele já havia passado na sua primeira viagem, para ver se estava tudo bem, se aqueles irmãos continuavam na fé, e para também continuar pregando o evangelho por onde quer que eles passassem, né, a partir da direção de Deus. E como nós vimos, né, eles passaram por todas as cidades do capítulo 14, as cidades ali da Galácia, do sul da Galácia, e viram que, graças a Deus, os irmãos estavam firmes na fé, continuavam mesmo debaixo de muita perseguição, mesmo debaixo de muitos problemas, eles continuavam na fé, perseverando. E essa foi a grande notícia que nós vimos no final do capítulo 15, né, no versículo 41, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas, sabendo que ali todos estavam firmes no Evangelho. Agora nós vamos ver os desdenhar disso a partir do versículo 1 do capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Nós vemos aqui pela primeira vez a menção de Timóteo, né? Timóteo, que é muito conhecido por nós, e Paulo escreveu suas cartas, né? A primeira carta, a segunda carta de Timóteo. Nós vemos menção dele aqui nesse versículo 1 do capítulo 16. Nós vemos aqui a menção da cidade de Listra, uma das cidades que nós estudamos, né? Uma das cidades em que Paulo passou pregando o evangelho na sua primeira viagem. Vemos aqui falando que ele era filho de uma judia crente, mas de pai grego. E por que a Bíblia faz questão de mencionar isso? Nós temos relatos, né, de quem seja a mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo era uma cristã chamada Eunice, né, que nós lemos nas cartas de Paulo a Timóteo. E também vemos aqui que ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Por que está fazendo essa menção aqui? Porque antigamente era muito difícil nós vermos judeus não sendo casados com judeus e gentios que não fossem casados com gentios. Não havia essa mistura nos casamentos. Costumeiramente, os judeus casavam somente com judeus. E por que essa aqui é uma exceção? Porque nós aprendemos que a cidade de Listra era uma cidade um pouco mais distanciada do judaísmo. Não era uma cidade que continha um povo que levava tão a sério as práticas, que levava tanto a sério os rituais, né, toda a liturgia judaica. E por isso havia ali naquela cidade essas exceções, de uma judia que era casada com um gentio, que era casado com um grego. Portanto, o pai de Timóteo não professava a fé da mãe de Timóteo, mas nós sabemos, segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, que a sua mãe era cristã, genuinamente. Eunice era uma mulher que cria no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Nós aprendemos que a avó de Timóteo também era uma mulher de fé, também era uma mulher que cria no Senhor, e que possivelmente elas duas foram alcançadas pelo Senhor na primeira viagem missionária de Paulo a Listra. Nós vimos que era uma cidade que o evangelho ainda não tinha sido pregado, né, segundo relatos, e foi nessa primeira oportunidade que Paulo foi lá, juntamente com Barnabé, e provavelmente Timóteo era um menininho que já estava ali, vivenciou tudo aquilo, juntamente com sua mãe, juntamente com sua avó, e que cresceu nos caminhos certos, né, dos ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus, e que posteriormente o levou a uma conversão genuína
né, ao Senhor Jesus. E aqui nós vemos logo no início do capítulo que ele chama Timóteo para ser um dos companheiros dessa viagem. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Aqui nós temos algo muito interessante. Paulo convida Timóteo para fazer parte da sua equipe missionária, né, para fazer parte daquela equipe que ia viajar na pregação do Evangelho. E nós, como estudamos, sabemos que aquela região era uma cidade, continha cidades com muitos judeus. E os judeus estavam numa grande perseguição aos cristãos. Nós vimos tudo que Paulo e Barnabé passaram naquela cidade, né, todo tipo de perseguição, sendo Paulo apedrejado, colocado para fora da cidade. Pensando nisso, Paulo, de uma forma muito sábia, decide circuncidar ele mesmo, circuncidar Timóteo. Porque Timóteo era filho de uma judia, mas ele não era circuncidado, porque seu pai era grego e eles não eram tão assíduos no judaísmo. E isso poderia levar a certo escândalo por parte dos judeus. Os judeus poderiam encontrar nisso um motivo para persegui-los. E Paulo, de forma muito sábia, decide, de alguma forma, minimizar a chance disso dar problema e circuncida Timóteo. Algo aqui a ser esclarecido. Paulo considerava a circuncisão não como algo essencialmente teológico, mas sim como algo cultural. A circuncisão era algo característico do povo judaico, mas como algo cultural, não como algo teológico, não como algo que foi tentado por parte de alguns judeus, né, como parte da salvação, de nenhuma forma. Ele foi circuncidado porque os judeus continuavam com suas práticas, em tudo aquilo que era secundário, em tudo aquilo que não era primordial em relação ao Evangelho. Portanto, mais uma vez, Paulo está se fazendo de fraco para com os fracos. Ele está se preocupando com possíveis consequências que isso poderia acarretar de forma negativa para a pregação do Evangelho. E essa é uma marca do apóstolo Paulo. Ele sempre soube renunciar às questões secundárias para que o Evangelho fosse pregado, para que mais pessoas fossem alcançadas, né? E é algo muito interessante e admirável. Ao passar pelas cidades, versículo 4, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Nós vemos aqui que eles estavam fortalecendo as igrejas gentílicas, as igrejas dos gentios, e estavam passando as decisões tomadas pelos presbíteros e apóstolos de Jerusalém. Quais decisões são essas? São aquelas decisões que nós estudamos aqui. Daquela ideia dos judeus e dos gentios de Antioquia, todo aquele problema que eles passaram, que os judeus queriam forçar os gentios a terem práticas judaicas, a se circuncidarem, colocando isso como um pré-requisito para a salvação. E aí Paulo e Barnabé, de forma muito sábia, decidem levar isso a Jerusalém, como uma igreja mãe, né, como uma igreja mais bem estruturada, com os irmãos mais velhos na fé. E houve ali uma decisão de que tudo isso, né, estava errado, que não poderiam forçar os gentios a adotarem práticas culturais dos judeus. Então, eles passaram levando essa decisão para que a paz continuasse, né, que a igreja continuasse tendo judeus, continuasse tendo gentios, em harmonia, em unidade, sem maiores problemas. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentavam em número. Lucas, ele sempre fez questão de pontuar em momentos específicos ao longo do livro de Atos, pequenos relatórios, né, de como estava o andamento das igrejas, como que o cristianismo estava em determinadas regiões. Ele sempre fez questão de registrar isso, né, de como que estava sendo o avanço da igreja, né, no sentido numérico também. Por isso ele fala aqui que elas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam também em número. E agora, a partir do versículo 6, nós vamos ver como Deus vai encomendar Paulo e seus companheiros a pregarem pela primeira vez na Europa. Versículo 6.
e percorreram a região frígio-galata, ou seja, a região ali da Galácia, do sul da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, os apóstolos, né, e os demais irmãos que acompanhavam as viagens missionárias, eles dependiam totalmente de Deus. Não só em relação à pregação do Evangelho, que era o poder de Deus, né, através da vida deles, como também dos lugares em que eles iam pregar. Eles não decidiam isso a partir da vontade própria, a partir, né, das facilidades ou das dificuldades. Eles sempre buscavam um entendimento em Deus. E não foi diferente aqui. Nós vemos que o Espírito Santo impediu a pregação na Ásia. Ou seja, Paulo ele queria entrar naquela região, ele queria ir, né, do continente adentro, ele queria ir para dentro da Ásia pregando o Evangelho, e de fato aquela região também carecia, assim como todo mundo carece da pregação do Evangelho. Mas nós vemos que Deus impediu. O próprio Senhor, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, impediu que eles fossem pregar naquela região. Não sabemos o motivo, mas nós sabemos que quem conduz a igreja é o Senhor, é o próprio Deus, e sabemos que Ele faz aquilo que Ele bem entende, conforme a boa vontade dEle. Portanto, Deus aprove no seu propósito eterno que aquele não era o momento da Ásia, de ter uma viagem missionária para a Ásia. E não sabemos também como o Espírito Santo falou isso com eles, impediu eles. Se foi debaixo de muita perseguição que fizeram eles retornar, ou se foi através de um sonho, enfim, não temos aqui a explicação, mas sabemos que Deus, de alguma forma, refreou eles. E chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, nós vemos aqui Deus impedindo eles de seguirem um caminho. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Ou seja, nós vemos aqui que Deus indicou o local que eles deveriam pregar o Evangelho. Por um lado, o Senhor impediu, mas Ele não deixou de ordenar, Ele não deixou de apontar a direção que eles deveriam ir. E isso aconteceu através de uma visão que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo, apontando o direcionamento que eles deveriam seguir. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, imediatamente eles correspondem à ordenança do Senhor, à direção do Senhor, como nós já falamos aqui. Eles se preocupavam muito em fazer a vontade de Deus, né? Não só sabendo que a dependência deles estava na pregação do Evangelho, mas como também no local que eles iam para essas viagens missionárias. E algo muito interessante que eu gostaria de pontuar com os irmãos aqui no versículo 10, é que nós vemos aqui, mesmo que de forma implícita, um novo membro desse grupo de irmãos que estavam nessa segunda viagem missionária. Se nós pararmos para observar, nós vemos que está escrito assim: imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, Lucas, o médico, né, vai ser o escritor de Atos, vai ser o quarto membro, né, dessa viagem missionária. Nós vemos aqui que ele não está mais se dirigindo a Paulo, a Silas e a Timóteo como eles, mas agora como nós. Nós procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora, né, o grupo de irmãos está formado e eles vão partir para a região da Macedônia, que é o que nós temos hoje como Europa. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Agora nós vamos ver aqui no versículo 11 e 12 o momento em que eles partiram, né? Na viagem. Nós vemos que eles saíram de Troade, que era um porto, e ali facilmente eles pegaram uma embarcação sentido Filipos, a cidade
que eles iam pregar o evangelho. Eles passaram por uma ilha no meio do caminho, que é Samotrácia, por isso que aqui é a menção, e no dia seguinte, Neápolis. Neápolis era a cidade localizada à beira, mar, à beira da costa, uma espécie de porto também. E aí eles desembarcaram e seguiram cerca de 14 quilômetros para dentro do continente até chegarem à cidade de Filipos. E sobre essa cidade eu gostaria de pontuar algumas questões, cultural, histórica, para que a gente possa compreender um pouco mais daquilo que eles viveram lá. Primeiro, ela é uma cidade da Macedônia, como nós vimos aqui, era próxima à Grécia e por isso sofria uma forte influência grega, tanto na cultura, quanto nos costumes, quanto na filosofia. Era uma cidade que tinha muita influência grega. Uma segunda coisa é que era uma cidade muito importante, porque ela era uma espécie de ponto de convergência da Europa com a Ásia. Ou seja, todo mundo que queria ir para a Europa acabava passando ali. Todo mundo que queria ir para a Ásia acabava passando ali, para a Ásia Menor. E também, como nós vimos aqui no versículo 12, era uma colônia romana. O que significa isso? Era uma cidade em que a maioria dos seus habitantes eram soldados romanos aposentados. E, por isso, era uma cidade que sofria menores cobranças de impostos, de taxas, era uma cidade mais privilegiada nesse sentido. E também era uma cidade que tinha um número muito menor de judeus. O número de judeus ali era mínimo, não tinha sequer uma sinagoga. E isso já vai ser um ponto mais difícil para eles, porque eles costumavam fazer a viagem, eles se direcionavam às sinagogas, ali estabeleciam um ponto de pregação do evangelho e desenvolviam o trabalho missionário. Aqui eles vão adotar outro tipo de estratégia. E nós vamos aprender juntos aqui ao longo do capítulo. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Nós vemos aqui que eles ficaram sabendo que havia um local à beira do rio, que costumeiramente os poucos judeus que ali tinham, as mulheres judias, se reuniam para orar, se reuniam para oração. E ao longo nós vamos ver que não somente os judeus, mas também os que temiam a Deus. E que grupo era esse? Era o grupo de pessoas que eram gentios, mas que temiam a Deus, mas que de alguma forma estavam inclinados também ao judaísmo. E nós vamos ver que eles se assentaram próximo a essas mulheres e começaram a falar com elas, começaram a pregar para elas. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ou seja, ela não era uma judia, ela era uma gentia, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, Lídia é uma mulher aqui mencionada, uma mulher que era vendedora de púrpura, portanto era uma mulher que possivelmente tinha muitos bens, era uma mulher de posses, porque púrpura era uma cor, era um material utilizado para a coloração de roupas da nobreza, dos reis, portanto era um material muito caro, de muito difícil extração, era extraído das costas marítimas, portanto era uma mulher provavelmente de posses, e que estava ali reunida com as demais mulheres à beira do rio. Nós vemos que Deus, ao longo da pregação de Paulo, abriu o coração dela, e ela começou a ser cativada pela palavra de Deus. Nós vemos aqui no versículo 14 que Deus passa pelos processos da salvação através da vida de Paulo a essa mulher. O evangelho está sendo pregado, ela ali, enquanto ouvinte, está absorvendo aquela palavra, o Espírito Santo vai, toca naquele coração, aquebranta aquele coração, como nós vemos aqui, e ela crê verdadeiramente no Senhor. Passa a ter a fé salvífica no Senhor Jesus. Algo para a gente refletir, é uma demonstração de que Deus, ele, de fato, o nosso Senhor, ele não está numa caixinha. O Senhor, ele utiliza diversas formas para salvar vidas. Nós vamos ver aqui relato de outra conversão do carcereiro, que foi de uma forma totalmente diferente, mas sempre passa pela pregação do Evangelho,
pela ação do próprio Deus no coração do homem, porque o homem por si só não tem a capacidade de reconhecer o seu estado e crer no Senhor. E a partir disso ele tem a fé salvífica, né? A fé que verdadeiramente o leva a ser filho de Deus por meio da graça. 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Nós vemos aqui que na época eles eram batizados no mesmo momento, porque não tinham, né, várias versões do Evangelho. A mensagem do Evangelho era uma só. Hoje, infelizmente, nós precisamos saber quem crê, né? Porque tem gente que nem tem consciência de si mesmo, né? E no que crê, em que Jesus crê, no verdadeiro Senhor, enfim. Por isso que nós temos todo um processo para o batismo. Mas nós vemos que ela foi batizada e ela a sua casa. Ou seja, provavelmente ela era uma mulher solteira ou viúva. Porque costumeiramente na época, o líder da casa, né, quando se convertia a uma religião, toda a sua casa também seguia. O conceito de família era muito mais forte, né, o líder da família, enfim. E por ela ter sido batizada e por consequência a sua família, possivelmente era uma mulher sozinha, né, ou viúva ou solteira. E no final do versículo nós vemos que todos foram para a casa dela. Ela, de forma muito generosa, decidiu abrir a sua residência para que eles pudessem ficar. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Nós vemos aqui que provavelmente certos dias se passaram, provavelmente eles estabeleceram naquele lugar um local de culto, um local de oração, na beira do rio, e quando eles estavam a caminho desse local, provavelmente para uma nova reunião, eles encontraram uma jovem que estava possuída de um espírito adivinhador. 17. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Nós vemos aqui que Lucas fala de uma jovem possessa por um espírito que possibilitava a ela adivinhar as coisas. E a palavra no grego é piton, da cobra, né? E as mulheres que tinham, costumeiramente eram as mulheres que recebiam esse espírito, né? E essas mulheres, incorporadas por esse espírito adivinhador, elas eram chamadas de pitonisas. Né? Saul é uma menção bíblica que nós temos que ele procura uma dessas mulheres para saber, né, o resultado da guerra de Israel, e Deus pune ele severamente por isso. E nós vamos ver que essa jovem ela era escrava, ou seja, existiam senhores que se utilizavam, né, dessa capacidade que ela tinha por causa desse espírito que ela dominava, para ganharem dinheiro. As pessoas procuravam, querendo saber, né, de alguma forma da sua vida, e eles lucravam com isso. E no versículo 17 nós vemos que aconteceu algo. Essa mulher, ao se deparar com Paulo, ela brada, né, gritava dizendo, não somente Paulo como os demais irmãos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E nesse ponto nós temos aqui a explicação do porquê era, né, um espírito de adivinhação. Eles não vinham de deuses, né, eles não vinham dos mortos, esses espíritos eram demônios, né, que de fato possuíam aquela mulher e de fato levavam ela a ter noções, né, das coisas. E aqui é algo importante também de pontuar. Somente o nosso Deus ele é onisciente. Somente o nosso Deus sabe do futuro, do que está por vir, do que vai acontecer. Mas, por outro lado, nós sabemos também que o diabo ele é astuto, ele conhece também a raça humana e ele é o pai da mentira. Portanto, ele facilmente enganava as pessoas, né, a partir de associações, a partir de um mero conhecimento. Mas é importante frisar de que a onisciência, é um atributo exclusivo do nosso Deus. E o que o diabo fazia através dessa mulher era enganar as pessoas, era falar coisas, né? E, mais uma vez, nós vemos os demônios, né, reconhecendo aqueles que vêm do Senhor. Nós vemos aqui
algo parecido que fizeram com o Senhor Jesus, naquela passagem de Mateus no capítulo 8, que eles falam: que quer conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Ou seja, os demônios, eles reconhecem o Senhor e aqueles que estão, né, na obra do Senhor, sendo instrumentos do Senhor. Versículo 18. Isto se repetiu por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Ou seja, Paulo se indignou com aquilo, vendo, né, que aqueles homens se utilizavam daquela escrava, né, para obterem lucros, para terem benefícios, e expulsou, não em nome dele, mas no nome que tem todo o poder, no nome de Jesus. E não houve qualquer tipo de margem para nada, né? Não houve ali uma conversa, não houve ali um diálogo, não houve uma breganha, não. Em nome de Jesus, o Espírito foi e bateu em retirada. Versículo 19. Quando os donos da cidade viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Ou seja, os senhores daquela jovem escrava, que era adivinhadora, ficaram extremamente revoltados com Paulo, com Silas e com os demais irmãos, porque eles tinham perdido, né, a sua forma de lucro. Eles estavam ali sem o dinheiro que eles conseguiam através daquela jovem. E diante disso, esses homens revoltados agarraram Paulo e Silas, somente os dois, aqui é importante mencionar, e os levaram para as autoridades, na praça do mercado, onde funcionava também o tribunal da cidade. E disseram o seguinte: estes homens, no 20, né, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Ou seja, primeiro nós vemos que eles só levaram Paulo e Silas. Por quê? Porque esses dois eram os judeus, dentre os quatro. Qual foi, né, a sacada deles? Foi fazer uma acusação religiosa. Eles não iam falar, né, que foi porque expulsaram os demônios. Eles aproveitaram para fazer uma acusação religiosa, que eles estavam perturbando a paz da cidade. Ou seja, eles estavam contrariando a tudo aquilo que se vivia lá. E de fato eles estavam, porque na Roma Antiga havia uma regra de que não poderiam ser introduzidos novas crenças, novas religiões, né, novos deuses, ainda que este seja o Deus verdadeiro, e que o culto lá deveria ser aquele que já era tradicional, o culto dado ao imperador. E por isso, né, a pregação deles realmente parecia ofensiva, já que era a mensagem de que era um Deus que salvava homens incapazes de se salvar, né, e a partir da fé em Cristo Jesus, eles obteriam a salvação. E diante disso, como resultado, nós vemos no versículo 22, que a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, nós vemos que toda a população ali, a multidão de forma bem unida, se levantou, acreditava e concordava com aquele discurso, e pediam pela prisão e punição dos 4 irmãos que ali estavam pregando o evangelho. Nós vemos que rasgaram-lhes as roupas. Há interpretações bíblicas aqui que colocam como quase uma nudez pública, em praça pública. Realmente rasgaram como forma de envergonhar aqueles irmãos e mandaram açoitá-los com varas. Nós vamos ver aqui que esses açoites eles realmente foram bem graves, né? Abriram feridas expostas, porque nós vamos ver a menção aqui do carcereiro lavando essas feridas. Ou seja, eles ficaram bem machucados com toda essa agressão. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ou seja, eles foram presos. E depois de lhes darem muitos açoites, lançaram na prisão, este, recebendo tal ordem,
levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Ou seja, eles foram levados presos, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de prévia, defesa por parte deles, e foram levados com o tronco preso aos pés. Isso também era uma outra forma de humilhação, era uma outra forma deles torturarem os irmãos. Porque eles prendiam os pés, as pernas deles ficavam mais ou menos assim, abertas. Ou seja, era uma posição extremamente desconfortável. O tronco prendia os dois pés em extremos, eles ficavam com as pernas abertas, sem conseguirem se locomover, como uma forma também de tortura. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Nós vemos aqui que mesmo com todos os sofrimentos, injustiças, açoites, perseguições, eles não tinham qualquer sentimento de raiva, qualquer sentimento de injustiça em relação a Deus, mas eles adoravam, eles cantavam, eles oravam, e de fato essa deve ser a forma como nós cristãos devemos nos comportar em meio aos sofrimentos, ainda que injustos, Devemos adorar e louvar o nosso Deus, sabendo que o nosso Deus não é injusto, sabendo que Ele sabe de todas as coisas e que se Ele permitiu isso é porque há um propósito maior. Uma passagem aqui de um testemunho extraordinário, deles em meio a um sofrimento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Nós vemos aqui o acontecimento de um terremoto. Ali era uma região que costumeiramente tinham terremotos, era algo comum. Mas nós sabemos que esse aqui não foi mais do mesmo, Ele aconteceu de forma realmente sobrenatural, até pelas consequências dele. Abriram-se as prisões, as portas, e as correntes de todos os presos se soltaram. Ou seja, aconteceu naquele exato momento porque tinha um propósito maior. Deus permitiu que acontecesse para que acontecesse aquilo que nós vamos ver agora no versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia sacudir-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Ia suicidar-se, perdão. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Naquela época, o carcereiro ele respondia pelos presos com a própria vida. Ou seja, se alguém fugisse, se acontecesse alguma coisa, ele pagava com a própria vida. E a forma como eles pagavam não era uma morte rápida. Eles eram levados aos circos romanos que nós conhecemos. Eram dados aos leões, como forma de entretenimento e como uma forma de morte dolorosa. E diante disso, as portas estavam abertas, os presos estavam soltos, aquele carcereiro pensou: todo mundo meteu o pé, todo mundo fugiu, então eu vou logo me matar aqui para evitar esse sofrimento. Só que Paulo, no versículo 27, brada, grita bem alto, falando: não faça isso, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Provavelmente todos os presos estavam impactados pela forma como Paulo e Silas estavam enfrentando aquele sofrimento, louvando, exaltando ao Senhor. Então ninguém fugiu, todo mundo ficou ali, por causa daquele agir sobrenatural do próprio Deus. E nós vemos aqui que então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Nós vemos aqui então que o carcereiro, ele pediu uma luz e entrou no corredor, porque provavelmente era uma prisão extremamente úmida, escura, e ao se deparar com realmente todos os presos ali, aquele homem teve o coração realmente aquebrantado. E ele se dirigiu a Paulo e Silas e falou o seguinte: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Provavelmente esse homem, quando fez essa pergunta, esperava uma lista de boas obras, Esperava ali muitas coisas que ele tinha que fazer para ser salvo. Mas a resposta de Paulo e Silas é a melhor que poderia ser dada,
creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer para que ele alcance a salvação. Quem conquistou a salvação para o homem foi o nosso Senhor Jesus. E é por meio da fé, né, que nós verdadeiramente nos apropriamos dela. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Aqui nós vemos mais uma vez a família, né, estando junto com a figura do carcereiro, como foi com a irmã da beira do rio, esqueci o nome, Elídia. Porque realmente, antigamente, era uma marca muito forte das famílias. Quando o cabeça da família, quando o líder da família se convertia, os demais seguiam, os demais também eram batizados, que era realmente algo muito forte culturalmente falando. E algo lindo, né? A gente vê o agir do próprio Deus, utilizando a prisão, utilizando a perseguição, para também levar ali o homem, né, à conversão verdadeira, à fé no Senhor Jesus. Versículo 29. Então o carcereiro... nós já lemos. 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Ou seja, nós vemos aqui que o carcereiro lavou aquelas feridas, provavelmente eles estavam realmente bem machucados, e eles pregaram o evangelho para aquela família, né? Provavelmente a família morava ao lado da prisão, então por isso, com o tremor, eles foram lá ver se o carcereiro estava bem, provavelmente aconteceu isso, e eles todos viveram esse momento extraordinário do Senhor. Agora nós vamos entrar na parte final do texto. 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Ou seja, eles decidiram soltar para, de alguma forma, acabar com esses problemas, manda eles embora, manda eles de volta para a cidade deles. E então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Provavelmente o carcereiro deu essa notícia até com alegria, né? Vão embora, eles soltaram vocês, vão em paz, vocês estão liberados. Mas nós vamos ver que a resposta de Paulo, ela vai ser diferente. No versículo 37. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham aqui e pessoalmente nos ponham em liberdade. Ou seja, Paulo aqui condiciona uma reparação. Ele condiciona aqui uma atitude por parte daquelas autoridades em publicamente demonstrar que eles eram inocentes, né? Da mesma forma que eles humilharam publicamente, açoitaram publicamente, Paulo exigiu que eles fossem, né, soltos, tivessem a liberdade concedida de forma pública. E por que ele quis isso, né? Ele avisa que ele é cidadão romano. Os cidadãos romanos, eles tinham muitos direitos. Eles tinham o direito a julgamento antes de ser punido, coisa que não aconteceu, né? Eles foram jogados na prisão, foram açoitados de uma forma direta. Portanto, isso causou medo nas autoridades locais, porque aquelas autoridades iam perder a condição, iam ser punidas por não terem seguido aquilo que era de direito, né? Por não terem obedecido os direitos que eram dados aos cidadãos romanos. E no 39 nós vemos que então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Ou seja, publicamente eles pediram desculpas, soltaram Paulo e Silas e pediram gentilmente, ou seja, não forçaram, para que eles fossem embora da cidade, né? Já tinha acontecido coisas demais ali. E 40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Ou seja, eles confortaram os irmãos, né, falando: não, o evangelho é isso mesmo, é prisão, é perseguição, mas é por algo maior, né? E dali eles partiram
para a próxima cidade. Algumas aplicações rápidas, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, nós vemos aqui o processo de Deus em salvar pecadores. Né? O Senhor ele se utiliza de prodígios, de sinais, mas também de uma mera pregação, de uma mera conversa, como foi com Lídia. Né? Então, o nosso Deus ele não está restrito, ele não está numa caixinha, ele opera milagrosamente o seu poder para salvar vidas conforme a da vontade dele. Uma segunda questão, o mundo espiritual é real. Né? Ele existe, nós não podemos negar isso. E não é porque há muitos abusos por parte de muitos líderes, né, se utilizando, né, do mundo espiritual, que nós devemos negar a sua existência. A Bíblia é clara em relação a isso, em relação à existência do mundo espiritual. O terceiro ponto é que nós aprendemos aqui com Paulo e Silas como devemos nos comportar diante dos sofrimentos. Eles foram açoitados, eles foram presos, eles estavam sofrendo, mas ainda assim eles louvavam ao Senhor, eles estavam adorando ao Senhor, mesmo que sofrendo tudo isso de forma injusta, né? Nós muitas vezes podemos achar que passamos por certas coisas não sendo merecedores disso e até acreditamos isso a Deus. Nós precisamos compreender que o nosso Deus ele tem um propósito em todas as coisas e o nosso Deus ele é sempre bom e justo, né? Um quarto ponto é que não é porque nós estamos submetidos ao nosso Deus que nós devemos abrir mão daquilo que nós temos como direito. Nós vemos que Paulo exerceu o direito que ele tinha enquanto cidadão romano. E é um ensinamento que nós temos, né? Graças a Deus não passamos por isso no Brasil, mas se algum dia nós viermos passar, nós precisamos compreender que nós estaremos louvando o nosso Deus, exaltando o nosso Deus, mas lutando pelos nossos direitos de liberdade, né? De cultuar, de adorar de forma pública o nosso Deus. E a última questão é que esse foi apenas o início da grande perseguição de Roma ao cristianismo. Né? Nós estamos vendo aqui as pequenas pitadas do início e ao cristianismo, que é a religião mais perseguida do mundo, que de fato tira a paz, né? Porque é a religião que confronta o homem, que mostra para o homem que ele é incapaz, que ele é mau, né? Que atinge aos ídolos, né? Atinge a tudo aquilo que o homem cultua, a si mesmo, a outros, né? Mas que também mostra ao homem que outrora estava destinado à morte, que é um caminho para a salvação, e esse caminho é a cruz, e esse caminho é o nosso Senhor Jesus, né? Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou nesse final de tarde, nesse início de noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tua palavra ela é genuinamente muito rica, Pai. E cada vez mais que nos debruçamos nela, mais aprendemos, mais somos exortados, mas também mais somos cheios do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Mais uma vez pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor para que nos direcione, Senhor, como igreja, como família, Pai. Pedimos ao Senhor para que abençoe o culto que está por vir, Senhor. Que neste culto o Seu nome seja engrandecido, seja exaltado, e somente ao Senhor, Deus, seja dado toda a glória. Louvado seja o Teu nome acima de todas as coisas, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que também a vida do pastor Léo em Tuas mãos, que ele possa ser usado pelo Senhor, Pai, como instrumento na pregação do Evangelho, a irmã Hilary, Senhor, e os demais irmãos que estarão contribuindo para este culto. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.